Oi pessoal, professora Kátia Zanvettor aqui, turma de comunicação empresarial. Hoje então a gente vai começar a discutir a questão dos públicos. Hoje particularmente eu vou iniciar a discussão do texto que eu deixei disponível para vocês. Fiquem tranquilos que vocês têm até a semana que vem para finalizar a leitura, e na semana que vem a gente vai abrir o fórum para o debate, tá? Hoje eu vou postar essa aula para vocês lá, o texto está lá disponível, e vou abrir um Zoom a partir das 7h30 para a gente se encontrar. Então é importante que vocês, antes de entrar no Zoom, assistam a aula de hoje, tá? Porque o encontro do Zoom é para tirar dúvidas sobre a aula de hoje, beleza? Então vamos lá, pessoal. Públicos e acontecimento. Esse é um texto que a gente está tratando. A autora, principalmente, ela vai fazer uma revisão bibliográfica, né, da questão dos públicos. Ela é uma autora da área de relações públicas, o que não significa que não tem intersecção com a nossa área, que é publicidade e propaganda, no caso, né? Pelo contrário, a gente sabe que a história da comunicação organizacional, ela surge das relações públicas, né? E então a gente acaba fazendo interface com os aspectos teóricos da área de relações públicas, tá? A autora, ela trabalha inicialmente com o conceito dos públicos discutido pela sociologia, e é a partir daí que a gente vai começar a pensar um pouco o que é esses públicos, né? Então, para a sociologia, o que vários autores que ela pega, o que os públicos têm em comum? Primeiro é a questão do público, ele está sempre, é um grupo, né, um agrupamento de pessoas que se agrupam por estar envolvidas em uma mesma questão, né, uma questão específica. Esse é o primeiro argumento. O segundo é que esses grupos, eles podem se encontrar divididos em suas posições diante dessa questão estabelecida. Ou seja, as pessoas envolvidas em grupos, elas não necessariamente têm as mesmas posições, elas podem estar divididas, mas eles estão em torno ainda dessa mesma questão. Outra questão é a questão que essas discussões estariam envolvidas sempre a respeito de um problema, tá? Essa perspectiva sociológica também é corroborada por uma dimensão política, né? Então, a ideia de que o grupo, ele não apenas reconhece e organiza-se para enfrentar um problema comum, como ele reflete, antecipa consequências das ações individuais e coletivas. É esse tipo de pensamento que dá, inclusive, toda a ideia de democracia representativa que a gente vive hoje, né? Que é necessário ter um representante para falar pelo grupo, que preveja o que o grupo tem de interesse, o que o grupo quer, o que o grupo não quer. Então, essa dimensão política da questão do grupo também é muito importante, e ela traz bastante no texto. Então, só para a gente resumir, a visão da sociologia é que o grupo é um agrupamento elementar coletivo de pessoas que estão envolvidas em torno de um problema. Esse problema nem sempre é coeso, às vezes há distinções, e sempre há uma discussão em torno de um problema, mas também há uma dimensão política, né, desse agrupamento elementar coletivo, uma dimensão do quanto que os sujeitos no mundo impactam sobre as ações uns dos outros, certo? Qual que é, então, a consequência disso na comunicação, né? A consequência disso na comunicação é que os públicos, eles são vistos como agrupamentos espontâneos de pessoas e grupos sociais que se relacionam com a organização. O que significa isso? Que na comunicação, como a comunicação foi bebê na sociologia, e a sociologia tem essa visão muito particular do que são agrupamentos,
se simplificou demais a ideia em relação aos públicos. E aí tem a clássica categorização geográfica dos públicos, que vocês já devem ter ouvido falar muito, que é o que a gente chama de público interno, externo e misto, que seria, né, uma fusão entre, às vezes é interno, às vezes é externo, né, quem seriam o público interno? Seria aquele público que está dentro da organização, que tem um vínculo institucional com aquela organização. O público externo seria o consumidor, né, aqueles stakeholders que se relacionam, e o misto poderia ser os fornecedores, que tanto são público interno quanto são público externo. Então, há uma característica mista, né, na sua constituição. Só que o que acontece? A autora ela fala que esse tipo de categorização não é mais suficiente na contemporaneidade, né? Uma simplificação. Uma simplificação porque a gente entende que hoje a comunicação, ela perpassa, de uma organização, ela perpassa muitos aspectos que não são só de troca de informação, mas são aspectos políticos, aspectos de construção de marca, aspectos de construção de valor. Então faz com que a gente pense a comunicação a partir de outras vertentes, a relação com o público a partir de outras vertentes, e não mais só essa vertente geográfica que a autora está falando, tá? Então, alguns elementos, né, que ela coloca. Primeiro, ela traz um autor para corroborar com o estudo dela. Ela fala do França, que ele fala a partir da comunicação, ela não deveria pensar só, né, o público a partir de uma perspectiva sociológica, mas principalmente a partir de uma perspectiva da realização de negócios. Isso é um fato quando a gente pensa que a gente está falando em comunicação de organizações dentro de um sistema capitalista. Então é óbvio que os públicos não estão se relacionando com as organizações só motivados para a solução de problemas. Os públicos têm interesses econômicos naquela organização, e é isso que ela está tratando aí, né? Outra coisa importante que ela traz, né, que é para além, então ela fala dos negócios, isso é uma coisa importante, mas não se limita a isso, né? Até porque a gente tem que pensar que os públicos na contemporaneidade, eles estão perpassados por uma sociedade civil cada vez mais organizada, a gente tem novas práticas de ativismo, a gente tem muitas dinâmicas diferenciadas das questões sociais, as questões políticas completamente alteradas, né, completamente mudadas e impactadas pelo que a gente chama das novas tecnologias da informação, ou as redes sociais, se vocês preferirem, né, as dinâmicas de narrativa, as dinâmicas de encontro em espaços públicos, enfim. Dentro desse contexto todo da contemporaneidade, ela propõe, então, uma nova forma de ver, a partir, é óbvio, da revisão bibliográfica que ela está fazendo. Ela propõe a constituição de públicos em comunicação pela perspectiva do acontecimento, né? O que é essa ideia de acontecimento? Bom, essa ideia de acontecimento não é uma ideia nova, é uma ideia bem que vem sendo construído. Habermas, na filosofia da comunicação, fala disso, né? Você tem uma série significativa de teóricos que tratam dessa questão. Mas, para a gente resumir aqui, que os autores da área de comunicação têm defendido muito a perspectiva que a narrativa do acontecimento está prevalecendo no mundo contemporâneo, né? É uma narrativa presente nos meios de comunicação, nos movimentos sociais, na ideia de público. O que seria essa narrativa do acontecimento? É você contar, prevalece sobre o mundo esse efeito de novidade, esse efeito de novo, esse efeito do acontecimento, né? Um bom exemplo é o que a gente está vivendo e o fato de a gente ligar a televisão a qualquer momento e o único acontecimento relevante em destaque nos meios de comunicação vai ser a questão da pandemia, vai ser a questão
das políticas públicas que estão sendo feitas ou que não estão sendo feitas para conter a pandemia, tá? Então, o acontecimento é prevalente no mundo contemporâneo e ele é o que vai determinar as relações sociais. Por isso, também vai determinar as relações que o público estabelece com as organizações. Então, os públicos, nessa perspectiva, para o autor, eles não estariam mais ligados apenas por interesses, como a gente viu anteriormente, mas especialmente pelas narrativas e as histórias em que a organização tem para contar, né? Enfim, em resumo, a partir da relação que se estabelece, né? Da relação de pertencer a algo. É como se a gente fizesse uma analogia com um jogo. O consumidor hoje, ele não está mais só assistindo ao jogo, mas ele quer ser parte do jogo, ele quer participar do processo de jogo, né? Então é isso que ela está falando um pouco. O consumidor, ele não quer mais só ouvir o que a empresa tem a dizer, mas ele quer fazer parte do acontecimento da empresa, fazer parte do acontecimento da organização. Isso, então, vai valer para todos os públicos. Público interno, externo, misto, não importa, vai valer para todo o público. O público, então, na prática, os públicos estão ligados muito mais às organizações, às narrativas que essas organizações constroem, do que necessariamente um vínculo econômico ou por marco geográfico. Então, às vezes, você nem é consumidora de uma empresa, né? Sei lá, você nem é consumidora da Dove, mas você achou tão fofa a propaganda da Dove do Dia das Mães que você compartilhou na sua rede social. Por quê? Porque você quer fazer parte daquela narrativa, daquele modo de mostrar o mundo, tá? Então, é uma mudança no modo como você estabelece relações de comunicação com seus públicos. Então, a gente tem que pensar que os públicos que temos por marcos geográficos e por vínculo econômico também vão ser permeados por essa narrativa das organizações. Tá aí, pessoal, o germe da questão de a gente criar personas hoje, né? Por que é tão importante a gente construir persona? É justamente por conta dessa preocupação com a narrativa. Para qualquer público que você vai falar, em primeiro lugar, você tem que entender qual é a jornada desse público, em que momento da jornada do consumidor esse sujeito está colocado, né? Por isso que aquele livro sobre o poder do mito e a construção de storytellings e narrativas é tão importante hoje nas corporações, justamente porque antes de você entender seu público, você tem que entender em que caminho da vida e em que caminho do consumo esse sujeito está inserido, né? Enfim, a construção e identificação dos grupos de uma organização começa principalmente pela construção de uma narrativa clara. Isso é uma perspectiva minha. Eu acho que, colaborando com o que o texto traz, eu acho que o texto é muito claro em colocar a prevalência da narrativa na hora de identificar os públicos. A gente pode usar os marcos geográficos, a gente pode continuar falando em público interno, misto e externo, mas a gente tem que sempre pensar nesse público a partir de uma narrativa. Qual que é a minha narrativa desse meu cliente interno, qual é a narrativa do meu cliente externo e qual é a narrativa desses outros públicos que eu não estou necessariamente interagindo por marco geográfico, mas única e exclusivamente por narrativas, tá? Enfim, ao pensar os públicos tradicionais, é importante que o comunicador já pense as narrativas que mais aproxima esse público da sua organização. Então, pessoal, era isso que eu tinha para dizer para vocês sobre a leitura desse texto. A gente vai continuar trabalhando com ele um pouquinho até a semana que vem. Na semana que vem eu estou tentando trazer uma pessoa do mercado para falar com vocês sobre construção de público. O importante é a gente ter essa teoria como um norte. Vocês sabem que tem muita coisa na teoria que fica só como norte mesmo. Na prática a gente vê outras coisas acontecendo. Mas
O que eu percebo hoje é a prevalência da narrativa, dá para a gente ver isso, as marcas trabalhando muito com storytelling, trabalhando muito com contação de história. Então, tá aí um texto teórico que justifica por que a gente tem que fazer esse uso das narrativas. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até mais tarde. Um abraço.